Fundada em 1963 por Bruce McLaren, a equipe britânica, inicialmente conhecida como Bruce McLaren Motor Racing, estreou na Fórmula 1 em 66, durante o Grande Prêmio de Mônaco. Em um impressionante intervalo de apenas 2 anos desde seu ingresso na categoria máxima, em 1968, a McLaren registrou sua primeira vitória, cortesia do próprio Bruce McLaren, e estabelecendo-se rapidamente como uma força a ser reconhecida no cenário automobilístico. Porém, antes de entrar na Fórmula 1 em 66, a McLaren já havia estabelecido sua reputação como construtor ao competir em esportes protótipos na lendária categoria Can-Am, nos anos 60 e 70, realizadas na América do Norte. Durante a segunda metade da década de 60, a McLaren, com presença tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, expandiu seu escopo para a Indy, motivada pela fabricante de pneus Goodyear. A parceria com a Goodyear visava encerrar o domínio da Firestone na Indy, e a McLaren era vista como uma potencial aliada para esse propósito. A equipe já mostrava promessa na Fórmula 1, com 4 vitórias e resultados bastante expressivos nas temporadas de 68 e 69. O sucesso da McLaren nos Estados Unidos foi notável na Can-Am, onde dominou com títulos de pilotos para Bruce McLaren e Denny Hulme por 3 anos consecutivos e uma impressionante sequência de 20 vitórias em 23 corridas. Em 1969, a equipe venceu todas as 11 provas com seu protótipo M8B. Combinando a experiência nos dois lados do Atlântico, a McLaren desenvolveu o modelo M15 internamente para competir nas 500 milhas de Indianápolis em 1970. Apesar dos problemas de dirigibilidade e confiabilidade, a experiência foi crucial. A equipe, após esse primeiro passo na Indy, construiria posteriormente um dos melhores carros da história da categoria, solidificando ainda mais a sua reputação como uma força formidável no automobilismo. Após um começo bastante promissor, a McLaren enfrentou uma tragédia em 1970, quando seu fundador, Bruce McLaren, perdeu a sua vida em um acidente fatal durante testes em Goodwood, Inglaterra. O incidente foi causado pela soltura do capô traseiro do carro, resultando na perda de controle e uma colisão de alta velocidade, levando à morte instantânea do piloto de apenas 32 anos. Após a morte de Bruce McLaren, Ted Meyer dirigiu a equipe, onde permaneceu até 1982. Depois da saída de Meyer, Ron Dennis assumiu o comando da McLaren e a transformou numa das equipes de Fórmula 1 com mais vitórias da história. Apesar dessa perda significativa, a McLaren encontrou seu caminho ao sucesso na década de 70. Em 1974, com a adição do campeão Emerson Fittipaldi, a equipe conquistou seu primeiro título na Fórmula 1, vencendo não apenas o campeonato de pilotos com Fittipaldi, mas também o campeonato de construtores. 2 anos depois, em 1976, a McLaren adicionou outro título à sua coleção. Desta vez, o piloto James Hunt emergiu como campeão, superando Niki Lauda da Ferrari, por apenas 1 ponto em uma batalha épica que se tornou uma das mais memoráveis da história da Fórmula 1. Esses primeiros títulos marcaram o início de uma era de sucesso para a McLaren nas pistas. Em toda a sua história, a McLaren já conquistou 12 títulos de pilotos na Fórmula 1, e grande parte deles se deve aos títulos conquistados entre os anos de 1984 e 1991. Ayrton Senna em 1988, 90 e 91, e Alain Prost em 85, 86 e 89. Com 3 títulos cada, são os maiores campeões da história da McLaren. Além do brasileiro e do francês, outros 5 pilotos levaram o Mundial correndo pela equipe inglesa. O finlandês Mika Häkkinen foi campeão em 1998 e 1999, enquanto Emerson Fittipaldi em 74, Niki Lauda em 84, James Hunt em 1976 e Lewis Hamilton em 2008, no Brasil, conquistaram um título pela McLaren. Não podemos falar de McLaren sem mencionar as grandes batalhas entre Senna e Prost nos anos 80 e 90. Mais pra frente, nós vamos trazer um vídeo específico sobre a rivalidade dos dois, mas falando de ambos na McLaren. Ayrton Senna, considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, alcançou o ápice de sua carreira como membro da McLaren. Durante seu tempo com a equipe britânica, Senna conquistou 3 títulos na Fórmula 1, 88, 90 e 91, além também de garantir o vice-campeonato em 89 e 93. Sua passagem pela McLaren é notável não apenas pelos títulos, mas também pela intensa rivalidade com Alain Prost, uma das maiores disputas da história do automobilismo. No entanto, a trajetória de Senna com a McLaren chegou ao fim após o vice-campeonato de 93. O piloto brasileiro se mudou para Williams, onde infelizmente sofreu um acidente fatal em 1º de maio de 1994. Já o principal adversário de Senna na história, Alain Prost, teve 2 passagens pela McLaren.
inicialmente disputando o campeonato de 1980, antes de retornar em 83, para uma era marcada por grande sucesso. Durante sua permanência na equipe até 1989, o piloto francês conquistou 3 títulos, sendo eles em 85, 86 e 89, além de garantir também o vice-campeonato em 83, 84 e 88. Sua contribuição notável solidificou sua posição como uma figura muito importante na história da McLaren e da Fórmula 1. No final da década dos anos 90, Mika Häkkinen garantiu mais 2 títulos, em cima de Michael Schumacher em 98 e em cima de Ed Irvine em 99. Porém, no começo do século XXI, a Ferrari dominou a Fórmula 1, com Michael Schumacher conquistando 5 títulos consecutivos, de 2000 a 2004. Durante esse período, os principais pilotos foram Juan Pablo Montoya e Kimi Räikkönen. O finlandês, que desde 2003 estava na McLaren, teve um desempenho notável, mas só se sagrou campeão em 2007 ao se juntar à escuderia italiana. Em resposta à saída de Räikkönen, a McLaren contratou o bicampeão Fernando Alonso, vencedor em 2005 e 2006 pela Renault, e Lewis Hamilton, futuro heptacampeão, na época um jovem talento e o campeão da antiga GP2. No entanto, a temporada de 2007 foi manchada por escândalos, com Alonso revelando um esquema de espionagem. A FIA reagiu, excluindo a McLaren do campeonato de construtores e demitindo os envolvidos. Em 2008, Hamilton conquistou o título, marcando o último título conquistado pela equipe até os dias de hoje. Apesar do sucesso nas pistas, os escândalos persistiram. Em 2009, Ron Dennis, chefe da McLaren desde os anos 80, deixou o cargo em meio a controvérsias, sendo sucedido por Martin Whitmarsh. O episódio destacou a turbulência nos bastidores da equipe britânica, encerrando uma era bastante significativa na história da McLaren na Fórmula 1. E antes da gente continuar, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar ele também, para ajudar a gente a crescer e trazer mais conteúdo como esses aqui no canal. E deixe nos comentários qual momento da McLaren na Fórmula 1 mais te marcou. Aquela corrida ou aquele carro que seja, época do Senna, a época do Häkkinen, a época do próprio Alonso com o Hamilton. Deixa aí nos comentários. Voltando ao tema do vídeo, no ano de 2015, a McLaren recriou sua parceria com a Honda, buscando refazer o sucesso da década de 80 e início dos anos 90. Contudo, a realidade se revelou bastante diferente, resultando em 3 anos de desempenhos aquém do esperado. Em 2018, a equipe apostou na Renault, alcançando um respeitável 3º lugar na temporada, uma posição que não ocupava desde 2012. E a velha conhecida Mercedes retornou à McLaren em 2021, e o atual grande momento da McLaren, principalmente após o grande desempenho mostrado no ano passado, deixam os fãs da equipe laranja esperançosos para uma grande temporada de 2024. Ron Dennis, indiscutivelmente o maior chefe da equipe McLaren, liderou o time rumo a 11 títulos de pilotos e 7 títulos de construtores desde o início da década de 80, até a sua saída definitiva no final de 2016. Após sua partida, a equipe passou por uma transição, sendo inicialmente comandada por Jost Capito e posteriormente por Zac Brown, que assumiu como CEO no início de 2018. A McLaren, ao formar uma das maiores equipes de corrida nas décadas de 60 e 70, abraçou uma diversidade de modalidades, desde a IndyCar até protótipos europeus, deixando um legado de inovação e desempenho. A transição para a especialização em Fórmula 1 e Indy nos anos seguintes, impulsionada por títulos como o de Fittipaldi em 74, trouxe sucesso financeiro, mas muitos fãs sentem que o espírito inicial dos Kiwis se perdem nesse processo. Embora tenham continuado a ser fortes competidores na Fórmula 1 moderna, a nostalgia dos dias de M16 na Indy e do M23 na Fórmula 1 destaca a magnificência dos primórdios da McLaren. A era Ron Dennis trouxe eficiência, mas alguns afirmam que a verdadeira essência da equipe reside nos gloriosos anos passados, onde a inovação e a diversidade eram marcas registradas. E esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram aqui. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente sempre estar trazendo melhores e maiores conteúdos para vocês. Fiquem ligados, ativem a notificação para receber todos os nossos vídeos, os que já saíram, os que vão sair. Deem uma olhada aí no nosso canal. Os que já saíram não tem como vocês receberem a notificação, óbvio, mas os que vão sair, então deem uma olhada no nosso canal que tem bastante conteúdo bacana. A gente está começando a fazer mais vídeos, tomando um rumo diferente, e eu espero que vocês gostem do que vai ser daqui pra frente. É isso, galera. Valeu!